Então, nesse âmbito, quero dizer que os centros espíritas, eles não podem se manifestar apolíticos, no sentido do que a palavra política implica. Mas daí a fazer vínculos com política partidária é muito perigoso. E nós temos que estar muito atentos. E daí porque alguns comportamentos de alguns companheiros são muito lúcidos, quando eles têm o pudor de não usar a tribuna espírita, muito embora sendo espírita, para fazer valer a captação de votos. Cabe aos espíritas que conhecem a pessoa votar e eleger pela sua consciência. Então, eu acho que é interessante isso, para que também nós não assumamos, pegando o contraponto que se faz, numa atitude como nós fôssemos alienados da sociedade. A instituição espírita vai fazer um trabalho aqui salvacionista só. Nós fizemos uma marcha, por exemplo, em Belém. Era uma caminhada, não era uma marcha, era uma caminhada pela vida, e nós nos juntamos a todos os segmentos religiosos e não religiosos, coordenando a marcha. E eu estava à frente desse trabalho, porque fui designado pela União Espírita Paraense para coordenar esse trabalho, e fui lá com o Seitinoye discutir, porque era uma marcha contra o aborto, contra a eutanásia, contra o suicídio e contra a pena de morte. E eu fui discutir lá com o Seitinoye, eu fui discutir com o grupo dos direitos humanos, fui na pastoral da igreja, da família, que participou junto conosco, compondo o grupo que assumiu a marcha, no ponto de vista da divulgação. Fomos em algumas sociedades médicas e fizemos links, a Associação Paraense de Homeopatia, a Sociedade de Oftalmologia, e quanto nós conseguimos linkar para dar uma feição coletiva, nós fizemos para poder colocar os carros sons nas ruas e levar a marcha e o povo para a rua, colocando a luz, iluminando a todos que estão na casa na proposição de Jesus. A Associação Médica Espírita Brasileira tem participado dos eventos ativamente, muito ativamente, contra a liberação do aborto nas instâncias de lei, porque há uma conspiração partidária, da política partidária, para legalizar o aborto no país, e companheiros valorosos, espíritas, que militam na área pública, tendo cargos eletivos, guindando-se a essas associações, as várias associações, dentre elas a Associação Médica Espírita Brasileira, foi possível se fazer uma frente contra o aborto e se visitar inúmeros senadores e deputados na tentativa de fazer um movimento de pressão e de opressão para não se legalizar o aborto. Então, o espírita, naturalmente, nessa perspectiva, não é um alienado, não vai achar que as coisas vão... É o divino que vai lá, por conta da mágica, impedir que as coisas aconteçam, se nós não nos movimentarmos para fazer valer aquilo que nós identificamos como sendo o bem social. Os bons são tímidos, dizem os espíritos a Allan Kardec na questão 832, e os maus são intrigantes e ousados, e é por isso que o mal se prolifera. Então, penso que desse ponto de vista, os centros espíritas não só podem, mas devem estar integrados nas diversas ações públicas, nas diversas instâncias, apenas com esse cuidado que nos remete à política partidária. Com relação a esse item política, evidentemente, como você colocou, a questão das chapas é uma questão muito delicada e que tem causado grandes danos ao movimento espírita, principalmente a determinadas casas. A casa que nós participamos em Maringá, ela, desde há muito tempo, ela adotou a seguinte forma de se eleger o presidente, o vice-presidente, enfim, a diretoria. Definiu as condições dos associados, com direito de votar e ser votado, com direito só de votar,
e aqueles que são associados só, contribuintes, sem direito de votar. E aqueles que têm direito de votar e ser votado, faz-se uma relação e coloca à disposição, se divulga na casa, e aí os associados que têm direito de votar, vota nos candidatos, no nosso caso, o conselho é composto de 13 conselheiros, vota em 13 nomes, 10, 8, de acordo com a vontade do associado. Aí elege-se os conselheiros e estes, então, elege o presidente, o vice-presidente e os diretores dos departamentos da casa. E com isso, desde há muito tempo, nós não temos tido essa dificuldade, porque não tem essa característica de chapa. Então, a todos aqueles que quiserem participar do processo eleitoral da casa, quiserem trabalhar de alguma forma, eles estão contemplados através desse sistema. Outra partilha. Alguém mais quer fazer uma partilha ou uma pergunta ali? Isso são experiências. Só um pouquinho, Alberto. Só quero relatar um contraponto aí que fica bom. Eu participei, só um pouquinho. Eu participei de uma reunião que eu e o Luiz fazemos nas interregionais, e numa casa nos deu um modelo útil de eleição. Acho que lá é o seguinte, eles jogam um estatuto para cima, quem pega primeiro é eleito. Aí eu perguntei, se cai no chão fica o que está. Eu vi uma casa que o presidente viajou, quando ele voltou, tinha outra diretoria. Fizeram a Assembleia Geral, elegeram na ausência dele. E aí, quando ele quis assumir, tinha outro presidente. E aí o presidente estava com o estatuto na mão, a reunião de Assembleia Geral, e mostrou para ele, ele pegou, rasgou.